Então vamos ler. Filipenses 4, versículo de número 6 diz assim, não fiquem preocupados com coisa alguma, mas em tudo sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração e pela súplica com ações de graças. Amém? Feche seus olhos. Deus querido, eis aqui a exposição da Tua Palavra, Pai. Nós te pedimos, Senhor, que em nome de Jesus o Senhor trabalhe nas nossas vidas, Pai, descortinando os nossos olhos, Pai, colocando, Senhor, da Tua unção sobre as nossas vidas, Pai. Quebra todo o grilhão, Pai, quebra toda a amarra, Pai, que a Sua palavra seja precedida de sinais, Pai, de prodígios, de maravilhas, Pai. E Deus, nós declaramos, Pai, que só o Senhor é rei nesse lugar e repreendemos desde já todo ladrão da palavra, Senhor. Consagramos tudo que será feito aqui nesse lugar a Ti, em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, nós começamos, não sei se você já sabe, ou se você não sabe, deixa eu te avisar, que o ano de 2025 já começou. Amém. E, naturalmente, que nós vivemos à espera de dias melhores nesse ano que começa, nesse ano que se inicia, porque afinal de contas, nós somos um povo de fé, nós somos um povo que crê em dias melhores, nós somos um povo que tem um Deus que é soberano, digno de todo louvor, e por conta dessa fé inabalável dentro do nosso coração, é que nós declaramos que o ano de 2025 será melhor que o ano que passou, amém? Nós contemplamos com os nossos olhares, com a nossa alegria do coração, a aliança que Deus tem feito conosco, aquilo que Deus tem colocado em prática nas nossas vidas, aquilo que Deus tem ministrado aos nossos corações, e nós nos agarramos com fé às promessas que Deus tem feito nas nossas vidas e ficamos com nossos olhos fitos no autor e consumador da nossa fé, crendo e tendo a certeza que o ano de 2025 será melhor do que o ano de 2024. Contudo, se nós pararmos para olhar friamente, do dia 31 de dezembro para o dia 1º de janeiro, praticamente nada muda nas nossas vidas. Nós dormimos e acordamos, nós almoçamos, nós jantamos, e a nossa vida, ela transcorre com toda a naturalidade referente aos outros dias das nossas vidas. E do dia 31 para o dia 1º, nós tínhamos alguma coisa, ou alguns problemas, algumas situações que nós havíamos de resolver no dia 31. E se nós não resolvemos, essa situação está ali de novo no dia 1º, no dia 2º e no dia 3º e assim por diante. Então, o ano de 2025, nós trouxemos uma bagagem referente a algumas coisas que nós deixamos pendentes em 2024, sim ou não? E por mais que nós tentemos nos desvencilhar dessas situações, por mais que nós tentemos deixar para trás certas coisas, essas coisas nos acompanham, essas coisas vêm junto conosco, porque existe a necessidade de que, para que elas sumam, elas precisam ser resolvidas. Porque enquanto elas não forem resolvidas, elas vão continuar ali. Deixa eu te dar um exemplo. Aquele copo de Toddy que você tomou, que você deixou ali do lado da televisão. Se você não pegar aquele copo de Toddy e levar para a cozinha, você pode jejuar, você pode orar, que ele vai continuar ali no mesmo lugar. O copo só vai sair dali quando você fizer alguma coisa. Algumas lutas nas nossas vidas são iguais a que esse copo de Toddy. Enquanto você não for lá e pegar, enquanto você não arrastar o sofá e varrer embaixo, aquele monte de cotão vai continuar lá. Algumas lutas, algumas situações, por mais que nós venhamos a orar e jejuar, elas só serão resolvidas quando nós tivermos uma postura mediante aquela situação. Mas
Não quer dizer que essa luta que vem nos acompanhando e que está junto conosco desde 2024 e assim por diante, essa luta não venha nos causar um certo destempero, não venha nos causar um certo estremecimento na nossa carne. Davi, que nós lemos aqui no ofertório, ele fala no Salmo de número 6, que ele já está cansado, por exemplo. Ele já está cansado de tanto gemer e que toda noite ele chora copiosamente a ponto de encharcar a cama dele. Elias, por exemplo, depois de lutas, tribulações, desentendimento, Elias ele foge e se tranca numa caverna. Entenda que a natureza do ser humano, ela se estremece, a carne do homem natural, ela fica destemperada mediante certas situações. E aí deixa eu te dar alguns exemplos. Existem situações de conflito que geram destempero nas pessoas. Existem situações de doença que causam destempero em outras. Existem aqueles que se destemperam quando passam por algum tipo de dificuldade financeira. Existem outros, por exemplo, que quando começam a pensar no amanhã e no futuro que se apresenta, aquilo é o que causa certo destempero naquela pessoa. Ou seja, situações de conflito, outros doenças, dificuldade financeira, são situações que abalam o nosso ser e que nos deixam preocupados. E aí o Espírito Santo de Deus te faz um convite nessa noite de olhar para esse irmão do seu lado e perguntar para ele: o que é que te deixa preocupado, querido? É a falta de dinheiro que te deixa preocupado? É a doença que te deixa preocupado? É a possibilidade de um conflito com alguém? Querido, deixa eu te falar uma coisa, o ano de 2025, ele já começou e para alguns, parece que já veio como uma onda gigante se apresentando. Eu, muito longe disso, eu não sou profeta do caos, pelo contrário, mas olhando para a situação que se apresenta no nosso dia a dia, você tem visto que o ser humano, de uma maneira geral, ele não tem dado nenhum jeito de viver, ele tem dado um jeito de sobreviver. Ele pega por aqui, como diziam aqueles mais antigos, eles ficam descobrindo um santo para cobrir outro. É como se o cobertor ficasse curto, e hoje em dia é difícil você ver, falando especificamente da área financeira, é difícil você encontrar uma pessoa que tem apenas um emprego e que tem apenas uma fonte de renda e que aquilo ali seja conveniente para que a situação dela fique sanada. A maioria das pessoas hoje em dia tem uma fonte de renda e faz comida para vender para fora, outros têm uma fonte de renda e rodam de Uber para conseguir complementar a sua renda, ou então trabalham em 1, 2, 3 lugares ao mesmo tempo durante as 24 horas do dia. E viver hoje em dia, você tem visto que é uma verdadeira batalha, queridos, que as pessoas têm ido ao mercado, têm ficado assustadas e têm visto as situações acontecendo e têm dado um jeito de sobreviver. Certa feita, deixa eu te dar um exemplo, e nós fazemos uma análise da nossa vida, olhamos para as situações que nos cercam, e certa feita eu fiz isso com a minha vida, comecei a olhar o caminho que a minha vida estava tomando. E de vez em quando, não é sempre, quando a gente para olhar como a vida está acontecendo, a gente vai vendo, por exemplo, que a gente morava numa casa de 3 quartos e agora mora numa casa de 1 quarto só, que a gente de repente tinha uma renda X mais e hoje em dia está com uma renda X menos. E quando a gente olha para a situação que nos cerca, para a nossa evolução de vida, aparentemente nós estamos andando para trás. Nós estamos regredindo, porque afinal de contas você mora numa casa de 3 quartos e vai morar num quarto e sala, parece que você está regredindo na sua vida. E junto com a análise você começa a se questionar o que está acontecendo. O que é que eu tenho feito de errado para essa situação vir na minha vida e se apresentar de tal maneira? Eu, quando passava por essa situação,
chegou ao meu conhecimento a palavra de um pastor na época, que ele dava como exemplo justamente essas vidas que aparentemente estavam andando para trás. E ele dizia, olha, uma flecha para ser lançada, parece que ela está andando para trás, mas na verdade ela está tomando ali impulso para que quando ele largue aquela flecha que parecia andar para trás, ela saia com toda a força. Ou então quando você vai pular um abismo, você vai saltar alguma coisa, primeiramente você começa andando para trás para tomar impulso, e aí depois de andar para trás e tomar impulso, você corre na direção do problema e salta. E aí então aquele pastor, ele dizia, olha, se você está passando por esse tipo de situação que parece que a sua vida está andando para trás, fique tranquilo, porque quanto mais para trás a flecha anda, é sinal que ela vai mais longe. E eu recebi aquela palavra e falei, meu Deus, que palavra poderosa desse homem. Que coisa maravilhosa que serviu de consolo para o meu coração. Então naquele momento eu entendi que na verdade a minha vida não estava andando para trás, eu estava tomando impulso para que quando eu viesse correndo eu conseguisse saltar aquela muralha que era muito grande na minha frente. E se eu conseguisse saltar aquela muralha mediante o impulso que eu estava tomando, era sinal que eu havia conseguido passar por aquela luta. E o andar para trás, na verdade, era uma tomada de impulso para que eu pudesse me locomover para frente. Olha, interessante o que esse homem falou. E mediante aquilo que ele disse, eu continuei vivendo a minha vida. E eu consegui, assim como você também conseguiu, saltar várias muralhas. Posso ouvir um glória por conta disso? Mas eu ouvi essa palavra mais ou menos em 2008. E algumas coisas eu estou andando para trás até hoje, tomando impulso para pular essa muralha e pensando, meu Deus, quando é a hora de eu começar a andar para frente? Existem certas situações que sim, eu consegui ver a flecha sendo lançada, mas tem certas situações que eu estou vendo a flecha sendo puxada para trás, a flecha sendo puxada para trás, a flecha sendo puxada para trás, e eu pergunto, Deus, quando é a hora que o Senhor vai largar para essa flecha sair voando? O que eu estou dizendo aqui, o que eu estou colocando diante do meu coração, diante do seu coração, que o Espírito Santo traz nessa noite para ministrar sobre as nossas vidas, são questionamentos que nós temos acerca de situações que parece que vai, mas que não vai. Você fica tomando... Você vê o buraco, tem que saltar esse buraco aqui, eu estou tomando impulso. Aí você, não, vou tomar mais um impulso aqui para pular. Não, vou tomar mais um impulso. Se você está tomando impulso, se você vai tomando impulso, e você vai indo, vai chegar a hora, eu estou tomando impulso. Aí você fica questionando, Deus, quando é a hora de eu correr para frente? Porque de andar para trás eu já estou legal. Já tem um tempo que eu estou vendo essa flecha sendo puxada. Eu não sei se você já viu na Olimpíada aquele lançamento de martelo, que o cara pega aquela bola, fica rodando. É como se você falasse, o homem já está rodando comigo há mais de 10 horas e não me lança. Quando é a hora, meu Deus, que eu vou andar para frente? Quando é a hora que essa situação ela vai começar a se destrinchar? Natural que nem eu, nem você, e eu creio que nem esse irmão que está aí do seu lado, nós queremos ser ingratos com o Deus a quem nós servimos. Muito pelo contrário, nós temos motivo para agradecer. Eu posso ouvir um glória por conta disso? Você tem saúde, eu posso ouvir um aleluia. Você tem salvação, você tem um Deus, você tem um teto, você tem graças para entregar para Deus pela salvação que você tem na sua vida. Mas, queridos, há uma inquietude dentro de você, uma insatisfação com relação a certas situações que corrói por dentro, porque são guerras que parece que não têm fim há muito tempo. E ela não só parece que não tem fim, ela verdadeiramente não se findou, porque quando você olha para a situação, o raio da situação está lá ainda. Então não parece, verdadeiramente está lá. Lembra do copo de Todd? Ele está lá ainda. A situação não se resolve. O texto que nós lemos,
ele começa falando algo para o meu coração que é como se fosse um conselho, que é: não fiquem preocupados com coisa alguma. Agora olha para esse crente aí do seu lado e fala para ele assim: crente, seja honesto, você consegue não ficar preocupado com nada? Se ele falou que sim, você já pode falar: mentiroso. Pode falar: mentiroso. Aí faz assim. Eu estou lendo aqui, não fiquem preocupados com coisa alguma. Eu estou lendo, eu estou tentando. Inclusive, além de ler, eu tenho tentado. Não vou ficar preocupado. Não consegui. É mais forte do que eu. É mais forte do que você. Eu não quero ficar preocupado, não. Eu juro que eu não quero. Juro, Marcelo, que eu não quero ficar preocupado. Aí, aqui já fazendo uma crítica, eu saio na rua, vejo um monte de gente coberto com glitter, sabe, sei lá para onde é que vai. Aí eu olho para o meu filho e falo: meu filho vai crescer no meio dessa confusão. Como é que eu não vou ficar preocupado com o amanhã desse garoto? Eu olho para a situação e tem que ter 30% de entrada para comprar uma casa. Como é que eu não vou ficar preocupado do que eu vou deixar para o meu filho? Mas está escrito aqui: não fiquem preocupados com coisa alguma. Meu Deus, eu estou tentando. Mas não é fácil, querido. E aí, nesses momentos, natural que a gente começa a pensar: será que eu estou sendo ingrato com Deus? Porque as situações, elas ficam me preocupando. A palavra de Deus garante em determinado momento que alguém: Deus, se apressa em me socorrer, Pai. Deus, apressa-te em me socorrer, Senhor. Pode ser que hoje eu esteja pregando para mim, porque de repente só eu fique preocupado, que você já tenha conseguido chegar nesse nível de não ficar preocupado com coisa alguma. De olhar para as situações falando: não, meu Deus é soberano, Ele tem o controle de todas as coisas. Eu tenho essa certeza também no meu coração, mas eu ainda fico preocupado. Queridos, é natural. Eu sou grato pela vida, eu sou grato pelas situações, mas existem coisas que eu tenho que clamar pelo socorro de Deus, porque eu já não tenho mais o que fazer para resolver essa situação. Eu já lutei, eu já tive fé, eu já procurei não me preocupar, e quando eu vi, eu já estava preocupado de novo. E aí, a bem da verdade, é que as minhas forças, tanto naturais como sobrenaturais, para vencer, para conseguir locomover essa situação, elas se esgotaram, queridos. Pode ser que você tenha chegado aqui nessa noite nesse mesmo tipo de situação, olhando para algo que você tenta resolver há 5, 10, 15 anos, já tenha jejuado, já tenha orado, já tenha feito isso objeto de oração, já subiu a escadaria da penha de joelho, já fez voto, já fez de tudo que você tinha para fazer, mas você olhou e a situação continua lá. Você fala: eu não sei mais o que eu faço para que esse sujeito se converta. Eu já fiz de tudo. O que eu faço agora? Eu já não sei mais o que fazer. E aí o Salmo de número 70, ele começa falando: Deus, agrada-te em me livrar, mas apressa-te em me socorrer. Queridos, deixa eu te falar uma coisa e olhe para cá. Pleitear com Deus, não entrar em juízo, mas entrar numa conversa sadia, natural com Deus, falando: Deus, por favor, olha o que está acontecendo aqui, olha bem essa situação, veja o que está acontecendo. Sua palavra diz para não ficar preocupado, eu estou ficando, olha o que está acontecendo. Esse tipo de situação não se resolve, não vai para frente, não vai para trás, não vai para lá. Deus, por favor, me socorre, porque eu não sei mais o que fazer. Conversar com Deus, entrar na presença de Deus, apresentando as suas causas, apresentando o seu coração contrito e quebrantado, as angústias que tem dentro do seu coração, é um direito que eu tenho, é um direito que você tem, e deixa eu te explicar por quê. Se você não puder falar com o seu pai acerca daquilo que acontece dentro de você, com quem é que você vai falar?
Além do mais, o Deus a quem você serve, de que adianta você entrar na presença dele com seu coração contrito, quebrantado, sangrando, com a cabeça cheia de problema, dobrar o seu joelho e falar: Deus, o Senhor é soberano, isso é bem verdade, eu creio nisso e você crê também. Deus, está tudo bem na minha vida. Deus, quando te olha como um raio-x de dentro para fora e de fora para dentro, Ele está vendo os pensamentos passando na sua cabeça. Ele está vendo o seu coração contrito e quebrantado. Ele está vendo o sofrimento que tem passado dia após dia dentro do seu coração. É natural nós engrandecermos o coração, nós engrandecermos o Deus a quem nós servimos, nós entrarmos na presença do nosso Deus agradecendo e salmodiando. Posso ouvir um amém por conta disso? Mas é natural também você apresentar-se na presença do seu Deus, colocando aquilo que deixa o seu coração consternado. Você pode, porque se você não puder falar com o seu pai pedindo socorro, para quem você vai pedir? Se você não puder comunicar-se com o seu pai, falando aquilo que o seu coração está sofrendo e quebrando, com quem você vai falar? Com quem você vai se colocar presente? Com quem você vai entregar as angústias do seu coração? Eu quero esclarecer ao seu coração, eu quero esclarecer ao seu entendimento, que adentrar na presença de Deus, colocando aquilo que tem deixado o seu coração contrito e quebrantado, não é sinal de ingratidão, é sinal de sinceridade com Deus, com quem você tem, e é colocar diante daquele que pode resolver o seu problema. Amém. Nosso trabalho é entregar para Deus nossos pedidos na presença dele. Um pedido de uma vida melhor, um pedido de uma mente restaurada e que pense menos coisas, um controle maior das emoções. Nosso trabalho é chegar diante de Deus, ainda que com o nosso coração preocupado, ainda que nós não tenhamos alcançado essa estatura de não ficarmos com o nosso coração completamente sanado, é nós chegarmos na presença de Deus e explicar para Ele o que está acontecendo e o que tem tirado o nosso sono. Outro dia eu conversava com o Senhor e perguntava para Ele: o que o Senhor almeja da vida ainda aos 70 anos de idade? E Ele me respondeu: eu queria trocar de casa. Eu falei: caramba, que legal. E o que você precisa para trocar de casa? Aí ele falou: ganhar na Sena, porque meu dinheiro não dá. Aí eu falei: nas entrelinhas, o que ele estava dizendo? Que ele precisava de um milagre para trocar de casa. E esse milagre na cabeça dele estava atrelado em ganhar na Sena. E aí a pergunta que eu fiz depois foi: mas você está jogando? Aí ele: não. Eu falei: bom, aí ele é crente, graças a Deus, e falou assim de maneira figurativa a situação de ganhar na Sena. Mas, trazendo isso para o nosso campo, para ganhar na Sena é preciso jogar. Se não jogar, não ganha. Um milagre nas nossas vidas, para que ele possa acontecer, existe algo que significativamente vai mudar aquela situação, que é a participação do ser humano. E aí você me pergunta como? Eu não estou falando da força do nosso braço, não estou falando daquilo que nós fazemos. A nossa participação no milagre, por vezes, consiste em orar, como foi com Ana, com vezes persiste em gritar, tal qual foi com o cego, e por vezes persiste apenas em chorar, como foi com aquela mulher que estava enterrando o seu filho depois de enterrar o marido. Independente de como você vai fazer para apresentar diante de Deus a necessidade de um milagre, o importante é apresentar para Deus a necessidade do milagre.
Independente se vai ser através de uma oração, independente se vai ser através de um grito desesperado ou de um choro copioso. O importante é nós entrarmos na presença de Deus com aquilo que nós temos, com aquilo que nós somos, com as nossas perfeições e com as nossas imperfeições, e apresentarmos o que nós temos diante de Deus para que nós possamos alcançar o socorro da parte dele. Porque se mediante as situações você começar a se afastar de Deus e não entregar para Deus o seu pedido de socorro, aí que fica difícil. E o Espírito Santo te trouxe aqui para te perguntar nessa noite, o que é que você tem para apresentar diante de Deus como pedido? O que é que você tem que está colocado na sua vida, pautada naquilo que tem tirado noites de sono, que tem colocado a sua mente trabalhando naquela função que você não consegue mais andar nem para frente nem para trás? Qual a situação que você tem para apresentar diante de Deus? Aquele texto que nós lemos, ele nos instrui também para que nós sejamos conhecidos diante de Deus com os nossos pedidos. Você leu junto comigo? Pela oração e pela súplica, com ações de graça. O que ele fala para mim e para você é que nós havemos de nos colocarmos diante de Deus com os nossos pedidos. Nós havemos de nos colocarmos diante de Deus com as nossas orações, com as nossas súplicas, mas que nós nos devemos nos colocarmos diante de Deus com as nossas ações de graças também. Ou seja, devemos orar, devemos buscar e devemos engrandecer o nome do Deus a quem nós servimos. O que nós não devemos fazer é ficar longe da presença do Deus a quem nós servimos. Independente de como nós estejamos, independente de como nós estivermos com a nossa mente, com o nosso coração e com aquilo que nós temos, nós havemos de nos apresentar diante de Deus com pedidos, com súplicas ou com ações de graças, mas nós devemos nos apresentarmos diante de Deus. E eu posso ouvir um amém por conta disso? Devemos nos apresentar, queridos, seja com pedidos, seja com oração, seja com súplica. Súplica é quando você fica, pelo amor de Deus, olha para mim, presta atenção no que eu estou falando. Ou com ações de graça, que é quando nós entramos na presença de Deus e falando, Deus, o Senhor é grande, o Senhor é bendito, o Senhor é poderoso. Queridos, eu não sei como você vai se apresentar diante de Deus para pedir socorro. Eu não sei se você vai se apresentar com oração. Eu não sei se você vai se apresentar com uma súplica. Eu não sei se você vai se apresentar com um sussurro. Eu não sei se vai ser através de um choro. Mas Deus está te convidando através do Espírito Santo a se apresentar diante de Deus. Como você vai se apresentar é problema seu com Ele. Se vai ser chorando, se vai ser rastejando, se vai ser rolando, se vai ser rasgando as vestes. Deus está te convidando, se você está sem força, se apresente diante de Deus. Se você está fraco, se apresente diante de Deus. Se você estiver caído, se apresente diante de Deus. Se você estiver alegre, se apresente diante de Deus. Mas não deixe de se apresentar diante de Deus com o seu pedido de socorro. No outro dia, eu vi um vídeo na internet de um homem que estava nadando na Barra da Tijuca, praia aqui da nossa orla. E tinha um rapaz lá do apartamento dele filmando aquele rapaz que estava nadando. E aí ele falava assim, olha lá, ó, o banhista entrou na vala. Vala é aquela língua que você, de cima você consegue ver melhor ainda, que se forma uma correnteza de retorno, aonde estoura, mas ela retorna. Aí forma-se uma correnteza que a gente chama de vala. Essa vala é o retorno da água para o oceano. Quando você cai naquela vala, aquilo te puxa ad eterno para dentro d'água. Você já se afogou? Alguém aqui já saiu naquela cestinha? Você saiu na cestinha? Não pagou esse mico você não pagou, né? Mas, querido, você já deve ter visto na praia, vindo a cestinha, resgatando alguém. Aquilo foi uma pessoa que caiu na vala. E o homem lá na Barra da Tijuca, estava no apartamento dele, filmando, olha lá o banhista na vala, ó. E começou a filmar aquele rapaz nadando.
O rapaz que tinha caído na vala, estava nadando, ele nadava, ia 1 metro para frente, quando ele parava para respirar, ia 5 para trás. Aí ele ia, nadava, batia 1 para frente, 5 para trás. Aí ele começou a nadar para o lado, e nadou para o outro lado, e nadava para frente, mergulhava e subia, ia para trás, ia para frente, e a vala levando ele. Até que chegou um determinado momento, que aquele homem que estava nadando, ele cansou e fez assim, ó. Socorro. Quando ele levantou a mão e pediu por socorro, apareceram aqueles homens de vermelho do corpo de bombeiros, salva-vidas, vieram correndo, mergulharam dentro d'água, foram lá, pegaram aquele homem, e nada melhor do que a prática, tiraram ele de dentro daquela vala em 5 segundos. Mas naquele momento, aquele homem, ele ficou tentando lutar, ele ficou se debatendo, ele ficou tentando, até que chegou uma hora que ele falou, não aguento mais. Ergueu as mãos dele e falou assim, ó, socorro, eu não aguento mais. Queridos, ele tentou de todas as maneiras. Se assim eu posso dizer, ele tentou com ações de graça. Ele tentou com súplica, ele tentou com oração, ele tentou com pedido, mas chegou um determinado momento que ele falou, ó, socorro, não aguento mais não. Tem certas situações na nossa vida, que você de repente já ficou igual aquele homem dentro da vala. Você já nadou para frente, você já nadou para trás, você já nadou para um lado, você já nadou para o outro, você já tentou por baixo, E pode ser que hoje seja o momento de você levantar seus braços e falar assim, ó, socorro, não aguento mais não. Já fiz súplica, já fiz oração, já fiz ação de graça, já pintei os canecos aqui. Deus, socorro, eu não aguento mais não. E queridos, isso serve de consolo para mim e para você, se naturalmente na Barra da Tijuca, aquele mineiro, quando levantou a mão, apareceu logo 2 salva-vidas para salvar ele, imagina com Deus a quem você serve, quando você levantar a sua mão e falar assim, Deus, ó, socorro, não aguento mais não. Se você levantar suas mãos ao céu nessa noite e falar, Deus, eu já tentei de tudo, já fui para um lado, já fui para o outro, e eu não sei mais como resolver essa situação. Deus, socorro! Joga uma boia aí, Senhor. Joga e manda alguém vir nadando me resgatar, porque eu já não aguento mais. Eu não sei se é com oração, se é com súplicas ou se é com agradecimento. Mas nós havemos de nos apresentar diante de Deus nessa situação que estamos enfrentando, que nós não sabemos mais como resolver, falando, Deus, socorro. Joga a boia aí, porque eu não sei mais o que fazer. Eu não sei se de repente você chegou aqui nessa noite com um pedido dentro do seu coração de socorro, porque você já tentou nadar para frente, já tentou nadar para trás, já olhou para cima e já não sabe mais o que fazer. Deixa eu te falar uma coisa, hoje é noite de você olhar para o céu, olhar para o Deus a quem você serve, erguer as mãos em sinal de rendição e falar assim, Deus, socorro, porque eu já fiz de tudo que eu podia. E eu não sei mais como resolver. Joga a boia aí, meu pai. Manda vir um homem de vermelho me resgatar, porque eu já não sei mais o que fazer. Deus está te convidando nessa noite a se colocar de pé aí no seu lugar. Você que de repente tem uma situação que você fala, Deus, socorro, que eu não sei mais o que fazer. Joga uma boia aí. Ou então joga um martelo para eu dar na cabeça desse homem. Me calma, misericórdia. Queridos, existem momentos que nós só temos a fazer uma coisa: olhar para o autor e consumador da nossa fé e falar, Deus, apressa-te em nos socorrer, Pai, porque eu já não sei mais o que fazer. Eu não sei se de repente você chegou aqui nessa noite com uma situação que você olha e que parece insolúvel para você, e que você fala, Deus, se o Senhor não entrar com uma boia de salvação aí, eu não sei o que vai acontecer não. A impressão que eu tenho é que essa vala vai me arrastar até as cagarras e eu vou ficar por lá mesmo. Deus, joga uma boia. Vamos clamar por esse Deus, vamos entregar a Deus o pedido de socorro que nós temos.
Eu não sei se você tem um pedido de socorro, mas você que tem, eu quero te convidar a fechar seus olhos. Deus querido, Pai amado, eis aqui o teu povo, Senhor, que chama pelo teu nome, Pai, que está sendo tragado por uma vala, Senhor, que já nadou para a esquerda, já nadou para a direita, já mergulhou, já foi para cima, já foi para baixo, já tentou de tudo, Pai, já fez jejum, já fez oração, já fez propósito, já entregou, já recolheu de volta, já pegou, já emprestou, Deus já tentou mover céus e terra de acordo com aquilo que ela tinha como padrão de fé, já leu sua palavra de frente para trás, de trás para frente, já fez propósito no livro de Salmo, já colocou em prática, Senhor, parou de comer doce, voltou a comer doce, fez jejum disso, fez jejum daquilo, e Deus querido, Pai amado, a vala continua puxando, Senhor, e ela olha para o céu e fala: Deus, será que existe um Deus aí nesse céu que tem ouvido a minha oração? Será que existe o guarda de Israel? Deus querido, eu tenho orado, eu tenho pedido, eu tenho colocado portas diante de ti e as portas continuam fechadas. Deus querido, Pai amado, hoje nós chegamos na tua presença pedindo, Senhor, pedindo da tua graça, pedindo da tua misericórdia e colocando diante de ti um desejo no nosso coração, falando diante de ti: Deus, apressa-te em nos socorrer, Pai. Socorre o meu irmão, Pai. Socorre a minha irmã, Senhor. Entra com a tua providência, entra com a sua provisão, porque, Pai, para onde iremos nós, Senhor, se só o Senhor tem as palavras de vida eterna? Nós não temos mais a quem recorrer, Senhor. Nós, Pai, temos situações, Pai, que o homem não pode resolver, que a justiça não pode resolver, que a medicina não pode resolver, se não for através da tua unção, se não for através da tua presença. Pai querido, não existe escape para essa situação, e nós corremos na direção do Deus a quem nós servimos, nós corremos na direção dos teus pés, Pai, nós corremos na direção do teu abraço, Pai, nós corremos na direção do autor e consumador da nossa fé, para nos colocarmos diante de ti, Pai, crendo, Senhor, que só o Senhor pode operar um milagre nessa situação. Pai querido, nós te pedimos, Senhor, nós nos rendemos diante da tua presença, Pai, nós, Pai, colocamos as nossas mãos para os altos, Pai, e te pedimos: Deus, nos socorre, Pai, manda da tua boia de salvação para nossas vidas, Pai querido, em nome de Jesus Cristo, Senhor, nós não sabemos mais o que fazer e por isso nós nos rendemos, Pai, nós, Senhor, nos colocamos diante da tua presença, Pai, nós nos colocamos diante do teu querer, Pai, nós nos colocamos diante do teu efetuar, Pai, nós, Pai, te pedimos, Senhor, age, Pai, entra com a sua providência, entra com a sua provisão, Pai, entra, Pai, com bálsamo de Gileade nessa situação, Pai, entra, Senhor, com aquilo que só o Senhor pode fazer, Pai querido, nós não sabemos verdadeiramente como resolver essa situação, e por conta de nós não sabermos, Pai, é que nós entregamos a Ti, Pai, nós, Senhor, nos colocamos diante de Ti, fazendo aquilo que nos cabe fazer, e que nós sabemos fazer nessa situação, que é Te apresentar, Pai, através de súplica, através de oração, através, Pai, do nosso coração contrito e quebrantado, nós nos apresentamos diante de Ti, Pai, apresentando-nos, Deus, com as nossas debilidades, com os nossos problemas, Te pedindo, Pai querido, faz o que só o Senhor pode fazer, Pai. Resolve isso para nós, Senhor. Nós entregamos a Ti essa situação para que seja feita a Tua vontade, assim na terra como é no céu. Pai querido, nós atentamos de tudo, Senhor. E nós, Pai, estamos diante de Ti, pedindo da Tua graça, pedindo da Tua misericórdia, pedindo do Teu agir, Pai. E pedindo, Senhor, que o Senhor destrave o que está travado, Pai. Que o Senhor quebre as correntes, Pai, que tem nos aprisionado. Que o Senhor faça, Senhor, aquilo que só o Senhor pode fazer. Pai querido, por vezes nós oramos persistindo nesse problema, pedindo, Pai, algo diante de Ti, como Deus abre essa porta, Pai. Deus coloca essa porta aberta e, Pai querido, aparentemente nós estávamos tentando ensinar ao Senhor como resolver um problema de acordo com a nossa vontade. Pai querido, nós abrimos mão da nossa vontade, Pai, e entregamos a Ti essa situação para que seja feita a Tua vontade. Como aquele homem que nadava, ele tentou resolver
nadando para frente, nadando para o lado. E Deus querido, por vezes nós fazemos isso contigo, Pai. Queremos te ensinar como resolver um determinado problema. Mas Deus, nós abrimos mão do controle dessa situação, Pai. E nós entregamos a Ti para que seja feita a Tua vontade, que é boa, perfeita e agradável. Então, Pai, faz o que só o Senhor pode fazer, Pai. Mas Deus querido, nós queremos te pedir, Senhor, não nos deixa padecer nessa situação, Pai. Não nos deixa, Pai, ficarmos para trás nessa situação. Não nos deixa sermos engolidos por essa vala. Pelo contrário, Senhor, entra, Pai, com a sua providência, entra com a sua provisão e lança da tua boia sobre as nossas vidas, Pai. Deus querido, Pai amado, em nome de Jesus, nós te entregamos essa situação, Senhor, para que seja feita a tua vontade, Pai, assim na terra como é no céu, Senhor. Nós te louvamos, Pai, por esse culto aqui estabelecido nessa noite, Pai. Nós te entregamos tudo o que foi feito aqui, Pai. Nós te pedimos, Senhor, dá um sinal do teu favor nas nossas vidas para louvor da tua glória. Faz o que o Senhor, só o Senhor pode fazer, Pai, e coloca da tua destra fiel, Senhor, para que, Senhor, nós possamos ver fisicamente que o Senhor tem agido nessa situação, que o Senhor deu um sinal nas nossas vidas durante essa semana, Pai. Senhor, Deus querido, dá, Senhor, um renovo na nossa fé, Pai. Coloca da tua destra sobre as nossas vidas, Senhor. Faz, Pai, faz o que só o Senhor pode fazer, mas Deus, Jesus, Filho de Davi, tem misericórdia de nós e apressa-te em nos socorrer. O Senhor conhece a nossa estrutura, Pai. O Senhor conhece o nosso corpo, Pai. O Senhor conhece a nossa mente. O Senhor conhece o nosso coração. E, Pai querido, Deus amado, nós, Pai, estamos clamando pelo Teu socorro, Senhor, nessa semana. Então, Deus, faz o que só o Senhor pode fazer, Pai. Dissipa toda a treva. Dissipa, Senhor, toda a fumaça, Pai. Dissipa toda a escuridão, Pai. Desbaratina o inimigo, Pai. Faz o que só o Senhor pode fazer, porque o Senhor é o Deus dos exércitos, Pai. O Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é um Deus de paz. O Senhor é o Deus que faz o sobrenatural acontecer nas nossas vidas, Pai. Cobre-nos, Deus, com Teu sangue. Nos guarda. Livra-nos de todo mal, Pai. E agora que nós vamos retornar para casa, Senhor, que nós possamos encontrar um lugar aprazível, onde o Teu Espírito Santo faça morada, esteja junto conosco, operando e estabelecendo o Teu reino sobre as nossas vidas, Pai. Guarda-nos, Deus, de todo mal. Guarda-nos, Deus, de todo ataque. Faze-nos, Deus, invisível aos nossos inimigos, Pai, e que nós possamos triunfar e salmodiar, Pai, em pastos verdejantes, Senhor. Que o amor de Deus, que a graça do Pai e as doces consolações do Espírito Santo estejam sobre a sua vida hoje, para sempre. O povo mais feliz da terra, diga amém. Dê um abraço no seu irmão e abençoe a vida dele rica e abundantemente em nome de Jesus.